Estamos listos ya para comenzar con la ponencia del doctor Estélio Henrique Dantas del Brasil. Sin antes, es importante dar unos alcances sobre este doctor, palmarés profesional. Es licenciado en Ciencias Militares de la Academia Militar de Águilas Negras y graduado en Educación Física por la Escuela de Educación Física del Ejército del Brasil. Tiene una maestría en Operaciones Militares, Educación Física y Educación. Es doctor en entrenamiento deportivo, profesor libre de educación física. Tiene además un postdoctorado en psicofisiología, en fisiología y biofísica. Ambos postdoctorados los hizo en el país de España. Asimismo, es profesor catedrático de la Universidad de Tiradentes y de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Es profesor del programa de doctorado en Enfermería y Biociencias de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro y del programa de maestría y doctorado en Salud y Ambiente de la Universidad Tiradentes de Aracaju. Es también profesor de la Academia Brasilera de Entrenadores del Instituto Olímpico Brasileño, como también del Comité Olímpico del mismo país. Es investigador de la Academia Paralímpica Brasileña del Comité Paralímpico. Actuó como preparador físico y también como fisiólogo en diversos atletas y equipos deportivos brasileros, como por ejemplo gimnasia artística, voleibol, fútbol, tenis, automovilismo, golf, etc. Es también autor de más de 550 artículos en revistas científicas, 761 trabajos en anales de congresos y dictó 752 conferencias o cursos. A lo largo de su carrera formó 7 postdoctorados, 54 doctores y 131 maestros. Publicó 32 libros, 60 capítulos de libros, entre los cuales se destacan la práctica de la preparación física, estiramiento y flexión, pensando el cuerpo y el movimiento, psicofisiología, ejercicio, madurez y calidad de vida, obesidad y adelgazamiento y manual de evaluación de la flexibilidad. Y también es presidente de honor de la International Human Motricity Network. Muy bien, después de haber leído el palmarés del doctor Estélio Henrique Dantas, le damos la bienvenida. Boa tarde, doutor Estélio. Bem-vindo a este segundo Congreso Internacional de Educação Física. Boa noite allá en Brasil, boa tarde aquí en Perú. Estamos aquí resolviendo unos problemas técnicos, pero ya estaremos con el doctor Estélio Henrique Martín Dantas del Brasil para que nos brinde la primera ponencia denominada Nuevo abordaje de la comprensión de la flexibilidad. A ver si lo tenemos ya, si me confirman por interno, para tenerlo con nosotros al ponente. Yo ya le he dicho, no, pero está acá. Dice que abran el micro. Que abran el micro, dice que no abra el micro. Ya lo tenemos ya el profesor Enrique Estélio en unos instantes, así que vamos a esperar unos breves momentos porque ustedes saben que la conexión internacional en estos días de pandemia es un poco complicada. Así que ya nos confirman por interno y lo tendremos para participar con nosotros. Hay que recordar que aparte del doctor Estélio tendremos también la participación del profesor José Fernando Ají Guzmán, quien es promotor y capacitador de Educa Perú. Asimismo tendremos al profesor Miguel Ángel Nina Campos, que también ha sido
entrenador de las diversas selecciones de ajedrez de nuestro país, y que también lo tendremos en esta primera jornada del segundo Congreso Internacional de Educación Física, denominado Beneficios de la Educación Física en la Calidad de Vida. Así que ya lo tenemos entonces al doctor Estelio. Muy bien, entonces ya lo tenemos al doctor Estelio Henrique Martín Dantas para que nos brinde su exposición. Boa tarde, doctor Henrique, bem-vindo ao Congresso Internacional de Educação Física. Ok, então, buenas noches. Vou falar com vosotros sobre a flexibilidade. É uma tarefa bastante difícil, porque são 40 anos de investigação que eu tenho que falar em 40 minutos, não? Então é bastante difícil. Además que pido perdão por meu terrível castelhano, ou melhor, meu portunhol, que é o que tenho para comunicar com vocês. Como você dito, eu sou professor da Universidade Tiradentes e da Universidade Federal do Estado de Rio de Janeiro, e trabalho na International Human Motricity Network. Agradeço aos organizadores do congresso por a oportunidade de estar conversando com vocês sobre o tema de flexibilidade, que é uma das minhas paixões de minha vida. O que vamos falar está explanado nestes 3 livros, né? 2 em português e 1 em espanhol. Em espanhol é por a editorial Pirâmide, e há o código QR para que possam acessar as pessoas que tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre a flexibilidade. Bueno, se falou muito na abertura da facilidade que a internet traz para nós outros hoje em dia. A facilidade de acesso a todos os meios de comunicação é muito ampla. Pero Instagram, Facebook, Twitter não são órgãos de difusão da ciência. São redes sociais, bueno para ser amistad, manter contato, pero a ciência tem que se embasar em bases de dados mais fortes. Se busca agora em las redes sociais, vão ter uma série de informações sobre flexibilidade, nem todas elas adequadas. Vamos, então, começar por embasamento teórico. O que é a flexibilidade? Uma qualidade física responsável por uma execução voluntária de um movimento de amplitude angular máxima. Este movimento hecho por uma articulação ou conjunto de articulações, pero dentro de los límites morfológicos, sem el riesgo de provocar lesão. Poderias me falar, mira, Estelio, é óbvio, por supuesto que vou fazer flexibilidade sem provocar lesão. Eu não sei, se ele pergunta, a que associas a flexibilidade? Muitos de vocês vão dizer, dolor. Eu fui preparador físico da seleção brasileira de ginástica artística e colocava atletas em espacato, me dizia, está doendo, tem que ser, a dolor é algo que tenho. É uma tonteria, não é verdade. A dolor é um alerta que algo não está indo bem com o teu corpo. Então, é importante que a flexibilidade seja feita dentro dos limites morfológicos, sem risco de provocar lesão. A flexibilidade propicia o equilíbrio corporal e uma ampla possibilidade de movimentos que de outra forma não poderíamos ter. As principais diferenças em trabalho de flexibilidade podem estabelecer em 2 categorias, quanto à velocidade de movimentos e quanto à intensidade de treinamento. Quanto à velocidade de movimento, eu posso fazer um movimento dinâmico, e isso vai trabalhar mais sobre a elasticidade muscular, ou um trabalho estático, que vai incidir mais sobre a articulação, sobre a mobilidade articular. Então, dependendo da velocidade de movimento, eu vou conseguir ter efeitos mais nítidos sobre a elasticidade
o sobre la movilidad articular. Por supuesto, nadie es el hijo de Frankenstein. Eu sempre vou estar trabalhando o músculo em conjunto com a articulação. Pero a velocidade de movimento hace que eu tenha uma ação mais efetiva sobre a elasticidade, melhor, sobre o músculo ou sobre a articulação. Quanto à intensidade em treinamento, uma intensidade máxima é a elongação. Os americanos chamam de stretching. E uma intensidade máxima é a flexibilização, que os americanos chamam de overstretching. Então, isso é a base do que nós vamos fazer. Quanto à intensidade de treinamento, o que é a elongação? A elongação é mantenimento dos níveis de flexibilidade obtenidos. E a realização dos movimentos de amplitude normal com o mínimo de restrição física possível. Se tu haces um trabalho de elongação, tu deforma os componentes plásticos. O que são os componentes plásticos? As mitocôndrias, o retículo sarcoplasmático, o sistema tubular, os discos intervertebrais. Todas essas estruturas do aparato locomotor são plásticas, ou seja, se deformadas por uma ação de uma força externa, se queda deformado mesmo depois que cesse a força que o deformou. Então, se eu tomo meu braço e hago uma tração, eu vou fazer uma deformação de todos os componentes plásticos da parte posterior do meu braço. As mitocôndrias, que são como se fosse um urso, se queda, e uma pelota se queda como um urso. As fibras musculares se estiram. Então, todas essas estruturas plásticas vão se restringir. Isso faz com que o movimento seja mais fácil depois. Se eu vou fazer um lançamento de uma rabalina, todo o movimento que eu estou fazendo, toda a força que eu estou fazendo vai ser utilizada para colocar velocidade na barrina e hacer a deformação dos componentes plásticos da musculatura antagonista. Então, se antes de fazer o movimento eu fizer uma elongação, toda a força que eu consigo fazer será utilizada somente para imprimir velocidade na rabalina, não mais para deformar os componentes plásticos que se quedam deformados por 30 hasta 40 minutos depois. Isso melhora a eficácia dos movimentos. Por outro lado, a flexibilização visa obter um melhoramento da flexibilidade, com o fito de obter arcos de movimento articular superiores a los originais. Se propõe provocar adaptações duráveis em los tejidos e obter uma flexibilidade mais grande. Assim, a qualidade física flexibilidade pode ser hecha em uma forma submáxima, a elongação, ou na forma máxima, a flexibilização. Vamos ver a diferença fisiológica entre elongação e flexibilização. De uma forma general, nós outros achamos que a flexibilidade é tudo a mesma coisa, que não existe diferenças entre o trabalho submáximo e o trabalho máximo. Este é um erro comum no estudo de flexibilidade, pero são assuntos diferentes a elongação e a flexibilização. O que hace a diferença fisiológica entre a elongação e a flexibilização são os propioceptores. Há dois tipos de propioceptores. Os propioceptores articulares, que são os órgãos de Pacini, Ruffini, que não influem muito na flexibilidade, pero sirvem para ser consciente da posição dos segmentos corporais. E os propioceptores musculares, que são dois, o uso muscular e o organo tendinoso de Golgi. Esses dois propioceptores têm uma influência muito nítida sobre a flexibilidade e muito importante. Vamos ver que influência é essa. Vamos começar pelo uso muscular. O uso muscular são fibras estriadas tipo bolsa,
que existem no ventre do músculo esquelético. Tem dois tipos de inervação. Uma inervação aferente, que é a terminação anula espiralada, e uma terminação efetora, que é a terminação em raminhos de flor. Assim, quando eu aumento o comprimento do músculo, ou seja, eu hago um estiramento do músculo, eu vou mandar uma mensagem aferente por a fibra 1-alfa, que vai entrar em corno posterior da medula e vai para bulbo em mesencéfalo, informando se eu estou com a musculatura. Perdão? Perdão, não estou escutando. Pode seguir? Então, entra por o corno posterior da medula e vai para bulbo e mesencéfalo, tornando o cérebro consciente se a musculatura está em estiramento ou está relaxada. Pero se eu hago um movimento de muita amplitude ou de muita velocidade, isso ultrapassa o umbral de excitabilidade do uso muscular. E a mensagem aferente não vai mais para bulbo e mesencéfalo, mas sim para o corno anterior da medula, onde aciona a sinapse com os motoneurônios alfa e os motoneurônios gama. Os motoneurônios alfa são os extrafusales e os motoneurônios gama são os intrafusales. Sabemos que a mensagem nervosa é elétrica no axônio e química na sinapse. Então, vai ser uma excreção de um neuromediador, ou neurotransmissor, que é a acetilcolina, que provoca uma contração da musculatura. Isso é o que ocorre, por exemplo, como vamos ao médico, e ele com um martilho bate em nuestras rodillas. Isso produz o quê? A inserção distal do quadríceps se hace abaixo do espaço subpatelar. E na hora que batas com o martilho em la rodilla, o tendão do quadríceps entra no espaço subpatelar, aumentando o comprimento do quadríceps, principalmente o reto anterior. Este brusco aumento de comprimento provoca uma contração da musculatura. É o reflexo miotático, que produz uma contração. Depois cessa a contração, pero hasta 30 minutos depois, vai estar com seu arco de movimento diminuído. Então, se eu hago um trabalho passivo, mira aqui, não há diminuição da flexibilidade antes e depois. Pero se eu hago uma flexibilização dinâmica, há diminuição da flexibilidade. A pessoa hace uma elongação, crendo que está mantendo ou melhorando sua flexibilidade, em la verdade vai estar diminuindo a sua flexibilidade. Por isso que não se deve chamar todo o trabalho de stretching, de elongação. Há uma diferença entre a elongação e a flexibilização. O organo tendinoso de Golgi tem um efeito distinto. O organo tendinoso de Golgi está em las fibras del tendón e reage a tensão del músculo. Então, se o músculo está tenso, vai uma mensagem aferente por la fibra 1B, que entra em corno posterior da medula e informa a bulbo e mesencéfalo que o músculo está tenso, está sobre tensão ou sobre relaxação. Pero se a tensão é muito ampla, se há muita tensão, a mensagem não vai mais para bulbo e mesencéfalo, mas sim para um interneurônio inibitório, que é a única neurona do organismo que produz um neuromediador inibitório, que é o GABA, ácido gama-aminobutírico. E o GABA inibe os motoneurônios subsequentes, sendo que os motoneurônios alfa não tenham capacidade de fazer força com a mesma intensidade. Ok? Então, por exemplo, nesta experiência, pegamos atletas de voleibol, hicimos na plataforma de força na impulsão vertical, em promédio tinham 33
3,5 centímetros de impulsão. Hicimos um trabalho de flexionamento estático. Mira logo depois a impulsão vertical deles, aonde foi. 15 minutos depois, 30 minutos depois, hasta 45 minutos depois, sua impulsão vertical estava diminuída. Então, se ela, treinador, não sabe a diferença entre elongação e flexibilização, e no calentamento do atleta, quando hace o trabalho de elongação, se errar a intensidade e ser uma flexibilização, ao revés de aumentar a impulsão, vai diminuir. O mesmo ocorre sobre a força. Atletas de handball que hicieron um trabalho de voador, de pressão de braços à frente do corpo, tinham força de 51,5 quilos antes de fazer a flexibilização. Com a flexibilização estática, tiveram diminuição logo depois, com 20 minutos, com 40 minutos, hasta com 1 hora depois, a intensidade estava diminuída, melhor, a força que conseguiam generar estava diminuída. Por isso é que é importante saber a diferença, o que é elongação do que é flexibilização. Por supuesto, não quero que vosotros creem que eu estou dizendo. Tudo isso que eu estou falando foi exaustivamente pesquisado e publicado por mim e por la equipe de mi laboratório, mostrando que se eu hago um trabalho de elongação, eu não tenho diminuição da flexibilidade, pero la flexibilização, sim. Mira aqui neste trabalho que estou mostrando para vosotros. Tivemos diferença da força desenvolvida hasta 40 minutos depois de fazer o trabalho de flexibilização. Então, se tu haces um trabalho mal hecho, vai diminuir a força que tu atleta, tu bailarino, ou seja, a pessoa que está fazendo a atividade, tenha. E como disse, tivemos distintos trabalhos que pruebam que isso vai ocorrer de todas as formas, em todas as vezes que eu hago isso. Tá? E aqui é uma diferença bioquímica, foi concentração de titina, que é uma proteína muscular, mostrando que se eu hago o trabalho de flexionamento, eu vou ter distintas formas de ganho da flexibilidade. Diferenças bioquímicas entre a elongação e a flexibilização. Temos, quando eu quero estudar a bioquímica da flexibilidade, eu basicamente tenho que me prender ao estudo do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é feito de colágeno e de elastina. A elastina é muito influenciada por el estrógeno. Por exemplo, em la mulher durante seu ciclo menstrual, a variação do estrógeno varia a quantidade ou a concentração de elastina que existe em seu tecido conjuntivo, produzindo uma variação ou um câmbio da flexibilidade que pode ter. Então, se eu quero estudar a diferença bioquímica do tecido conjuntivo, eu tenho que passar a falar sobre o colágeno. O colágeno, está na figura, é uma tríplice hélice de aminoácidos. E vamos ver, então, como se comporta o colágeno em relação aos aminoácidos que o constituem. Seus aminoácidos são a glicina, a alanina e a prolina hidroxiprolina. A glicina e a alanina são muito comumente encontrados em todas as proteínas do aparato locomotor. Então, se nos quedamos com a prolina e hidroxiprolina, que é um aminoácido que está presente em grado mais grande no colágeno que em las demais proteínas. No colágeno recém-sintetizado, muitos radicais de prolina são hidroxilizados em hidroxiprolina, ou seja,
Se eu tenho que produzir mais colágeno, eu tenho que produzir mais hidroxiprolina. Para melhorar a flexibilidade, melhorar a amplitude de movimento, eu vou necessitar de mais colágeno. Então, estou sintetizando hidroxiprolina. A quantidade de hidroxiprolina que eu hago não é exatamente a que vou fijar no colágeno. Algumas das moléculas de hidroxiprolina vão sair e vão aumentar a concentração de hidroxiprolina no urina. Então, é a forma mais adequada de eu verificar o que ocorre. Aqui está uma molécula de prolina em la microscopia eletrônica sobre luz polarizada, né? Parece esta mesmo uma obra de arte. E acá está uma molécula de hidroxiprolina em las mesmas situações. Parece esta mesmo um quadro de Van Gogh. Hã? Então, por que foi a nossa base de raciocínio, a teses que teníamos sobre esse aspecto? Se a elongação não aumenta o grado de flexibilidade crônica, se não vai aumentar a amplitude de movimento a médio e longo prazo, não há, por lo tanto, aumento na quantidade de tecido conjuntivo da pessoa que hace a elongação. Se eu vou fazer a flexibilização, meu objetivo é obter mais arco de movimento. Então, eu vou ter que produzir mais hidroxiprolina. Então, o que hicimos? Pegamos uma persona, ou melhor, um grupo de pessoas, e hicimos um trabalho de elongação com ele. E podemos ver, mira em azul, 24, 48 e 72 horas depois do trabalho de elongação, não ocorreu diferença significativa em la quantidade de hidroxiprolina, por lo tanto, não ocorreu câmbio em tecido colágeno. Se eu hago uma flexibilização em rojo, neste quadro, o que eu tenho? Com 24 horas, há um aumento da concentração de hidroxiprolina em laurin. 48 horas, esse aumento é mais grande, pero vuelve a normal em 72 horas. Todos nós outros conhecemos o ciclo de supercompensação, que ocorre de 24 hasta 48 horas. E é exatamente isso que esse gráfico está demonstrando. Se eu hago um trabalho excessivamente forte, um trabalho que produza lesão, então eu vou produzir o quê? O que eu vou verificar? Que ocorre um aumento da concentração em laurin de hidroxiprolina, 24, 72, 24, 48 e 72 horas. Porque hasta que haja uma cicatrização de tecido colágeno, eu vou estar produzindo mais hidroxiprolina para produzir a cicatrização. Por supuesto, também publicamos este trabalho. Aqui está o grupo de controle, que só realizou a elongação, não teve variação significativa da concentração de hidroxiprolina em laurin. Pelo el grupo experimental que hice a flexibilização, tivemos aumento significativo de hidroxiprolina 24 e 48 horas depois, volvendo aos níveis originais em 72 horas. Por supuesto, não vamos acreditar em uma única publicação. Hicimos uma série de publicações durante todo o tempo sobre a hidroxiprolina como uma forma de controlar a intensidade do trabalho de elongação ou de flexibilização, mostrando que existe uma diferença entre a elongação e a flexibilização no que se refere à secreção de hidroxiprolina. Vosotros devem estar pensando agora, mira, Estélio, ok, eu estou convencido, eu não posso misturar
elongação com flexibilização são coisas distintas, pero como voy a hacer isso com meus alunos? Na escola, no ginásio, na pista de atletismo. Mira, vamos entender que a flexibilidade ocorre de forma sequencial. Quando eu empeço a aumentar o arco de movimento, eu passo por uma área de elongação. Esta área de elongação não produz, como é dito para vosotros, nenhuma modificação na hidroxiprolina, nem liga aos umbrales de excitabilidade do uso muscular. Pero chegamos a um ponto que é exatamente a limiar de flexibilização. Quando eu vou começar a produzir ação de los proprioceptores. Os proprioceptores, o uso muscular e o organo tendinoso de Golgi passam a ter resposta por la amplitude de movimento ou la velocidade que eu estou fazendo. Isso liga à área de flexibilização, que é onde eu vou estar produzindo aumento, melhoria, incremento do arco de movimento, hasta chegar ao limite da dor. E no laboratório, quando eu tenho uma série de instrumentos, é muito fácil saber estas diferenças. Pero se eu não estou em laboratório, como fazer? Então, em nosso serviço, hicimos uma escala de esforço percebido de la flexibilidade, o perplexo, que é como se fosse a escala de Borg, um esforço percebido, a pessoa percebe qual é o esforço que está sendo. E o nível 0 a 30, uma sensação de normalidade, não há nenhuma sensação muscular mais forte, é solamente a mobilidade. De 31, del grado 31 hasta 60, a pessoa sente um forçamento, é a elongação. Não é um dolor, não é uma incomodidade, é solamente um forçamento. É a elongação. De 61 hasta 80, a pessoa sente uma incomodidade. Aún não é dolor, pero é uma incomodidade. Aí está a flexibilização. De 81 hasta 90, empieza uma dolor suportável. É possibilidade de lesão. Também é flexibilização, pero há possibilidade de lesão. E depois de 91 hasta 100, quando eu 110, quando eu tenho uma dolor forte, é lesão. O que estou dizendo para vosotros é que se tu queres fazer durante o calentamento, o que eu tenho que fazer é uma elongação, por lo tanto, de 31 hasta 60. Se eu estou fazendo um treinamento de la flexibilidade, eu vou fazer a flexibilização, eu quero aumentar o arco de movimento de 61 hasta 80. Por supuesto, em 40 minutos, eu não vou ter tempo de poder conversar com vosotros sobre cada uma das atividades, né? Quais são as conclusões, então, do que estamos falando? A intensidade do exercício de flexibilidade é decisiva sobre o desempenho humano. É muito importante que conozcas o que é flexibilidade, que é a qualidade física, o que é a elongação, é trabalho submáximo, e o que é flexibilização, que é o trabalho máximo. A flexibilização dinâmica, se eu vou fazer o trabalho máximo de forma dinâmica, de forma aguda, logo depois de eu fazer a flexibilização dinâmica, eu vou produzir uma diminuição da amplitude de movimento. Então, por exemplo, um atleta de vallas, que antes da competição hace um trabalho dinâmico de flexibilização, creyendo que vai ter mais amplitude de movimento para passar as vallas. Não vai ter. Ao revés, vai diminuir sua amplitude de movimento. Por outro lado, a flexibilização estática, depois de sua realização, hasta uma hora depois, provoca diminuição da força explosiva, da resistência de força e da força máxima. Um atleta de vôlei
que antes da competição hace uma flexibilização estática como calentamento, creyendo que vai ter mais impulsão vertical, não vai ter menos impulsão vertical. Por lo tanto, é imprescindível determinar se o trabalho é submáximo ou máximo, para precisar os efeitos alcançados. Mira, o arco de movimento não é o parâmetro mais correto. Cada um de nós outros temos distintos arcos de movimento. Lá a individualidade biológica disse que se uma pessoa está aqui, para alguma pessoa isso pode ser elongação, para outra é flexibilização. Solamente a escala de esforço percebido vai dizer se isso é elongação ou flexibilização. Terminando o que eu tenho a falar, vou invitar vosotros para o 14º Congresso Internacional de Motricidade Humana, Sustentabilidade, Exercício e Educação, que vai ser hecho pela International Human Motricity Network e a Universidade Católica del Maule, em Chile. Vamos ver uma invitação que se hace para o Congresso. Se queres ter acesso a todos os artículos que eu falei ao longo de minha charla, aqui está o código QR que te leva a mi ResearchGate e puedes ter acesso a todos os artículos. Vou deixar aqui um pouco para que vosotros puedan escanear o código QR para ter acesso a minhas publicações. Se desejam ter acesso ao conteúdo de esta apresentação, aqui está o código QR que puedes acender e bajar o PDF de toda a apresentação. Deixar um pouco de tempo para que puedan escanear o código QR e ter acesso ao PDF de esta apresentação. E, por fim, deixar-me muito obrigado. Aqui está meu Facebook, meu YouTube, meu Instagram. Eu sou uma pessoa que estou muito ativa nas redes sociais. Les pido que agora entrem lá em meu Instagram, me sigam e deixem uma pergunta que tenham ou que queiram para que se pueda depois manter o contato que terminamos aqui. Muchas gracias. Profesor Estélio, a usted las gracias por su participación. Pasamos a la segunda etapa, ¿sí?, de las interrogantes que han planteado los participantes, ¿sí? Es muy importante que podamos disolver, ¿sí?, todas estas dudas que nos han planteado nuestros colegas de Perú y de otros países. Profesor, ¿qué nos podría usted comentar
¿qué nos podría usted comentar sobre el FlexiTest? Este FlexiTest está muy colocado en sus diferentes libros de la práctica de la preparación física, igualmente en su libro de elongación y flexibilidad. Es un test muy práctico que muchos colegas lo pueden estar trabajando en sus respectivas instituciones, tanto educativas como deportivas. Gracias. Mira, o FlexiTest é um teste adimensional, por lo tanto, ele não é um teste dimensional, mas é mais efetivo do que o teste de sentar e alcançar de Wells. O que se hace de forma general é o teste de sentar e alcançar de Wells, que solamente verifica a flexião do tronco sobre as pernas. Então, não tem uma perspectiva general de todo o corpo. Com esse visão, o FlexiTest evalua a flexibilidade em todas as articulações. Por supuesto, se desejamos trabalhar em laboratório, nenhum dos dois é efetivo, né? O gold standard em avaliação da flexibilidade é a goniometria radiológica. Se hace o movimento com uma fotografia de raio X, antes e depois, e se mide a amplitude angular de movimento. Ou a goniometria. Pero para trabalhar com muitas pessoas, é o que se pode fazer, né? O FlexiTest ou de sentar e alcançar de Wells, que são as formas de massa. Em dezembro, vamos ter aqui em Aracaju os Juegos de la Juventude, né, produzido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E são mais de 4.500 jovens que vão estar competindo. E o COB nos pide que haga a avaliação por sentar e alcançar do Banco de Wells. Pero vamos fazer isso, pero vamos fazer também na goniometria para ter dados para poder fazer na publicação científica. Espero ter respondido a pergunta. Sí, profesor. Muchísimas gracias. Ahora, también un colega del extranjero nos formula cómo poder trabajar el método 3S. Usted también se nota que sus fuentes bibliográficas son bastante leídas y revisadas en el extranjero porque él manifiesta que también está allí. Gracias. O 3S é um método de facilitação neuromuscular proprioceptiva. É uma forma de enganar os proprioceptores. Então, se hace, falei para vosotros, o uso muscular reage à tensão do músculo. O órgão tendinoso de Golgi, o uso muscular reage a tamanho, estiramento do músculo. O órgão tendinoso de Golgi a la tensão. E os dois são antagônicos. Então, se eu hago uma movimentação que utilize os dois, como que anula o outro. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma tração estática, aumentando a tensão. Estou trabalhando sobre o órgão tendinoso de Golgi, que relaxa a musculatura. Relaxou a musculatura, eu consigo fazer um arco de movimento mais amplo. Aumentou o arco de movimento, eu hice uma tração, atua sobre o uso muscular. O uso muscular reage produzindo contração. E eu vou acerca das pessoas, a pessoa haga uma contração. Então, eu tenho a contração produzida pelo uso muscular e a contração volitiva, que eu estou dizendo, haga uma contração isométrica. O problema é um método muito poderoso, tanto o 3S como todos os outros métodos de facilitação neuromuscular proprioceptiva, pero muito peligroso. A pessoa que hace esse método tem que conhecer os limites de quem está haciendo. Nunca coloque dois ninhos para ser um com o outro, ou uma pessoa que não tenha muito conhecimento para ser 2 a 2. É um método que o professor hace com o aluno, o técnico hace com o treinador, ou então tu tienes pessoas que já estão treinadas para utilizar o método. Gracias, profesor Estelio. Una interrogante más. Hay un colega de República Dominicana que está formulando, él dice, ¿cómo poder trabajar la flexibilidad
todas las edades, desde el colegio hasta el nivel de clubes, o hasta una edad, hasta los adultos mayores. Gracias. Mira, a flexibilidade é uma qualidade física de acondicionamento físico, né? O American College of Sports Medicine diz que ele é condicionamento físico, é composição corporal, resistência aeróbica, resistência muscular localizada, força e flexibilidade. Então, é algo que todas as pessoas precisam para ser a vida diária. Um nível normal de flexibilidade pode ser mantenido solamente com a elongação. Por supuesto, se a pessoa é sedentária, vai diminuindo sua amplitude de movimento pouco a pouco. Então, para ser uma recuperação da flexibilidade, tem que ser um trabalho de flexibilização. Os maiores, isso também uma pesquisa, uma investigação sobre isso, perdem muito mais a flexibilidade por perda da elasticidade muscular do que por perda da mobilidade articular. Então, o trabalho que é feito com adultos maiores deve ser necessariamente um trabalho feito com movimentação, um trabalho dinâmico. Não é um trabalho balístico, é um trabalho com movimentação. Então, respondendo na forma general a pergunta que se disse, o que eu devo fazer todos os dias é a elongação. Uma pessoa que hace elongação todos os dias não vai perder sua flexibilidade. Se eu tenho um ninho, um adulto ou um adulto maior, que por conta da imobilidade ou alguma moléstia do aparato locomotor perdeu sua flexibilidade natural, eu vou ter que fazer uma prescrição, uma execução de flexibilização, que pode ser o método passivo, o método ativo, ou, em los casos mais graves, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que funciona como se fosse uma recuperação, uma fisioterapia de recuperação da perda de flexibilidade. Espero ter respondido a pergunta. Sí, profesor Estelio, una inquietud más nos está formulando en el chat. Una colega mexicana nos manifiesta que si existe o se puede trabajar con algunos aparatos externos, pues llámese como bastones u otros de fácil accesibilidad, y si realmente es recomendable para poder trabajar este tipo de flexibilidad y cómo influye la fascia muscular en el trabajo de la flexibilidad. Gracias. A fascia muscular é o que vai produzir uma maior ou menor elasticidade muscular. O uso de bastones e implementos é algo que se usa para melhorar a motivação do trabalho. Pero há que tomar cuidado para não mascarar o limite de elongação e flexibilização. É melhor que uma pessoa haga os movimentos com sua própria possibilidade, sem querer que todos hagam a mesma forma. Por exemplo, eu não vou dizer, todos agora vamos colocar a mão em los pies. Para alguns, isso vai ser fácil, vai ser uma elongação. Para outro, vai ser excessivo, vai ser uma flexibilização. Então, temos que respeitar os limites de cada uma das pessoas. E como eu disse, a utilização de implementos é bueno para melhorar a motivação para hacer o trabalho. Amanhã, Juan Antônio vai falar sobre a motivação e vai mostrar a vosotros a importância que a motivação tem em el trabalho de educação física. Pero tomar cuidado para não mascarar a individualidade biológica, o que cada ponto de persona debe alcanzar. ¿Ok? Sí, una inquietud más, la verdad que tenemos bastantes en el chat, profesor, pero hemos seleccionado una de un colega cubano, referida ya al entrenamiento deportivo, que también es su especialidad. Dice, si la flexibilidad ayuda más a descongestionar el ácido láctico a nivel
muscular o ayuda más a desasimilar el ácido láctico a nivel sanguíneo? ¿Cuál es lo que usted puede aconsejar en el área del entrenamiento deportivo? O que ocorre é que depois que eu hago trabalho muito forte, minha musculatura está demasiada. O ácido lático, por supuesto, leva uma culpa que não existe. O ácido lático não existe em vivo. Abaixo de 3,5, só existe ácido lático abaixo de 3,5 de pH ou em temperaturas abaixo de 32 graus Celsius. Então, uma pessoa que tem 37, 38, 38,5 graus de temperatura e pH de 6, não existe ácido lático. No momento que o ácido lático se produz, se converte em lactato de cálcio, lactato de potássio. Pero o que ocorre é que depois de exercício muito intenso, o músculo está em acidose, seu pH barrou. E, además do que isso, está demasiado. Há muita água no músculo. Então, fazer uma elongação é alguma coisa boa. Se tu tomas uma toalha, está bem toalha? Molhada, e torces e estira, a água sai dela. Lo mesmo ocorre com o músculo. Se eu tenho um músculo demasiado, com muita água, se eu hago uma tração, eu vou expulsar a água do músculo. E a água, quando sai com os catabólitos, que produzem a acidose muscular. Não necessariamente o ácido lático, pero todos basicamente o hidrogênio e o ADP, que vão produzir a acidose, pero va a salir do músculo melhorando seu pH e, por lo tanto, sua recuperação. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm outras perguntas para fazer, por isso que eu hice questão de deixar meu Instagram, meu Facebook, para que podamos manter contato e que pueda conhecer as publicações novas que vão sair. ¿Algo mais, Miguel? No, profesor, muchísimas gracias. Doy el pase al señor Manuel Venegas para que dé sus palabras de agradecimiento y no sin antes agradecerle personalmente a usted y a la Red Internacional de Motricidad Humana. Gracias y será hasta muy pronto, profesor Estelio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Estelio. Muito obrigado, si lo hablamos en el idioma de usted, el portugués, por esta gran ponencia denominada Nuevo abordaje de la comprensión de la flexibilidad.